Uma irmã muito querida e amada, que está aqui conosco no canal, ela faz a seguinte colocação: Pastor, eu estava pensando quando estava vendo os seus vídeos sobre a nossa vida acadêmica e a vida com o Senhor Jesus. Nós temos aí, pelo menos, acho que 4 vídeos. Veio na minha mente o seguinte: e a liberdade que nós temos? Como nós vamos fazer com essa liberdade? Nós temos liberdade para ser livre, para fazer as coisas? Queridos, a primeira resposta da minha parte é o seguinte: não tem uma pessoa mais livre para fazer o que quiser da vida quanto a pessoa que foi regenerada. A pessoa que foi incluída no corpo de Cristo na cruz, quando esta pessoa creu que ela foi crucificada com Cristo, ela foi crucificada como verdadeiro escravo do pecado, dominado pelo pecado. Uma pessoa injusta diante de Deus pode até praticar justiças, atos bons, aceitáveis, que possa favorecer uma pessoa, outra pessoa, mas no seu interior aquela pessoa é escrava, é dominada pelo pecado. Não tem uma pessoa mais livre para fazer o que quiser, que der na telha, como alguns dizem, quanto uma pessoa que foi salva do pecado. Em João capítulo 8, versículo 36, ele diz assim: seu filho, Jesus Cristo, seu filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. Então, alguém pode passar, então, pastor, eu posso pegar lá um filme pornográfico e assistir na minha casa, eu sendo nova criatura? Claro que você pode. Aí que está a liberdade. Mas por que você não vai fazer isto? Movido pelo amor de Deus, que foi derramado em seu coração. Você tem liberdade para fazer e não fazer. Isso é liberdade. Como certa ocasião, um amigo meu, pastor, numa reunião muito social de uma cidade, e chegou uma moça muito interessante, com um cigarro na mão, e disse ao pastor: pastor, olha o cigarrinho aí, pastor. Ele diz assim: não, muito obrigado, fique à vontade, jovem. Ela diz: a sua religião, né, pastor, o senhor é escravo da sua religião, por isso que o senhor não aceita o meu cigarro. Aí ele diz assim: moça, com todo respeito, eu sou livre. Agora, você consegue ficar sem fumar? Ela diz: difícil, tenho uma grande dificuldade, eu não consigo. Quem é escravo aqui? Eu posso pegar o seu cigarro e fumar, e posso não fumar. Eu opto para não fumar e fico livre, feliz, tranquilo. E você, se você ficar sem fumar, qual será a sua situação? Quem é escravo aqui? Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20, a palavra do Senhor diz assim: não desprezeis as profecias. Muito bem. Versículo 21, julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. Tem uma tradução que diz assim: abstende-vos de toda aparência de mal. Aí alguém, dando uma despertinho, julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Então eu vou fumar, vou encher a cara, eu vou usar droga, eu vou
prostituir, eu vou viver a vida que eu quiser nesta vida, porque eu preciso experimentar tudo para depois atender o que a palavra do Senhor está dizendo. E a palavra do Senhor está dizendo para eu julgar todas as coisas. E depois eu vou reter o que é bom. Depois já danou. Eu preciso me jogar embaixo da roda de um caminhão para saber o mal que vai acontecer comigo? Eu tenho liberdade para me jogar e não. Eu tenho liberdade para usar droga, quer seja lícita ou ilícita. Eu tenho. Para beber e não beber. Para usar droga e não usar droga. E a pessoa que está viciada em droga, ela tem essa liberdade? Então lá na clínica, lá 9 meses, para ver se o Senhor tem misericórdia para a libertação, né? E assim por diante. Eu posso experimentar as coisas lá na minha faculdade, tudo que é oferecido, as baladas, as pecaminosidades, experimentar desse jeito, daquele outro jeito, é um negócio ser honesto, desonesto, corrupto, eu tenho toda a liberdade. Agora eu preciso passar por isto para depois eu passar na peneira e saber o que é, reter o que é bom e o que é mal. Eu preciso disso. É uma loucura pensar dessa forma. Então eu vou experimentar de tudo para depois eu reter. E tem pessoas que querem experimentar isso. Ouve. A palavra do Senhor em Romanos 5, ele diz assim: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí alguém diz, então vamos pecar, né? Se eu peco 10, eu recebo 30 de graça. A graça superabundar. Aí Romanos 6, 1, ele vai responder a cada um de nós. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Versículo 2, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Quando nós cremos que nós morremos em Cristo, nós morremos para a escravidão. E quando nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo, nós fomos ressuscitados para ter liberdade, não libertinagem, mas liberdade. De poder escolher o que serve e o que não serve, o que edifica e o que não edifica. Olha só em 1 Coríntios capítulo 10, capítulo 6, ele diz, versículo 12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Quem tem discernimento para essa posição bíblica? É só quem quer viver para Deus. E quem quer viver para Deus? A nova criatura. Ah, mas eu quero fazer tudo. Examine-se o homem a si mesmo. Lá em 1 Coríntios 11, 28. Examine-se o homem a si mesmo. Dê uma olhada se você é realmente a nova criatura ou você é um religioso, católico, espírita, evangélico, sei lá. Tem conhecimento do inferno, do céu? Passou por alguma cerimônia lá de crisma, de batismo em água, água na sua cabeça, imersão, aspersão, fez a sua pública profissão de fé? Estou dizendo o que acontece em alguns cerimoniais de algumas denominações, pelo menos que eu conheço, não é verdade? E declarou lá que Jesus é isso, Jesus era aquilo, e estava lá, foi instruído desde os seus pais ensinaram, mas examine se você realmente foi crucificado com Cristo, crucificado é morto com Cristo, e ressuscitado juntamente com Cristo. Ele já fez em seu benefício, em seu favor. Agora é necessário que ganhe fé para unir-se a essa experiência
e viver essa experiência. Quando realmente nós vamos ver se nós realmente somos novas criaturas, se nós fomos nascidos de novo, de fato e de verdade. Quando? Quando nós formos provados. Circunstâncias da vida. Porque aprova ou reprova. Ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas. Eu não falei que nós temos total liberdade? Olha, mas só o que a palavra do Senhor diz. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por quê? Porque quem governa a minha vida não sou mais eu. Estou crucificado com Cristo. Cristo é a minha vida. Quem governa? O reino de Deus. Quem nascer de novo, vê o reino de Deus. Quem não nasceu de novo, não vai entrar no reino de Deus. Não vai nem ver o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É o rei com o seu reino, governo, autoridade sobre nós. Você está submetendo a autoridade e governo do Senhor Jesus Cristo? Ou vai fazendo coisa do seu jeito? Examine-se se você foi salvo ou não. Se você foi feito nova criatura ou não. É fácil dizer, fui salvo, sou salvo, vou para o céu. Olha o que a palavra do Senhor está nos dizendo. Julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Mediante o quê? O nosso feeling? Não. Nossa experiência? Não. Como nós vamos julgar? Pela palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus está em vós, a divina semente, que é Cristo, é o verbo de Deus. Somos governados por nós mesmos ou somos governados pelo Senhor? E por aquilo que o Senhor nos ensina, nós temos condições para fazer ou não fazer. Estou lá eu sozinho, lá assistindo a minha TV, 2h da manhã. Com o controle na mão, ninguém na minha casa. Eu tenho possibilidade de assistir um filme que não vai contribuir em nada para a minha edificação espiritual, mas pode satisfazer a minha carne. Mas por que não vou fazer? O irmão contou uma experiência, um pastor muito amigo meu também, esse mesmo da história do cigarro. Ele disse que estava em casa de madrugada assistindo sua TV, por algum motivo estava sem sono, e passando os canais apareceu uma cena, falou, opa, mas não deu 2 segundos, 3 segundos, ele olhou do lado assim e falou, Senhor, o Senhor disse que nunca ia me deixar e nem me abandonar. Eu não consigo assistir isso daí com o Senhor comigo, mas não é o Senhor do lado, é o Senhor no nosso interior. Ele, puf, vamos mudar de canal. Estou até vermelho, de vergonha. É assim que acontece para quem é livre. Que pode continuar. Pode. Por que não? Porque nós somos constrangidos pelo amor da pessoa gloriosa e santa que habita em nós. Em mim e você. Se você não tem restrição alguma, faça uma autoanálise diante da palavra de Deus. Vê se você já foi transformada numa nova criatura. Num servo de Deus. Não mais servo do pecado. Servo de Deus. Constrangido pelo amor, pelas misericórdias, pela graça do Senhor que atingiu a sua vida, querido. Mas eu posso fazer? Pode. Mas por que você não faz? Porque o meu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medito de dia e de noite. E a lei do Senhor é Cristo. Porque a lei do Senhor fala do caráter de Deus. Não tenho coragem. Não porque eu tenho o quê? Não. Constrangido por amor. E ainda em 1 Coríntios 10, ele diz assim,
todas as coisas são lícitas. De novo, está falando para o salvo. Mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Eu estou falando aqui a pessoa perdida. Ela fala, é lícito dar um tiro nessa pessoa, mas depois eu vou ficar 20 anos na cadeia. Não é essa a questão da justiça humana. Não, o assunto não é esse. O assunto é da justiça divina. O assunto não é com relação à justiça humana, é com relação à justiça divina de Deus. O meu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. É com Ele que nos interessa. Aí ele diz aqui em Gálatas, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo. Vamos gravar no outro vídeo. Amém.